Bom, olá pessoal, tudo bem? Hoje eu sou o professor Rodrigo Fener. Hoje eu vou contar com a presença, a companhia e para a gente trocar informações com a superatleta, multicampeã wellness, Ângela Borges. E a gente vai falar um assunto bem requisitado, um assunto que o pessoal tem bastante interesse, principalmente no que tange a melhora da eficiência do treinamento para membros inferiores, para desenvolvimento de glúteos, para evitar desproporções, né? Um treinamento que tenha um crescimento muscular desproporcional. Então a gente vai trabalhar a questão da mobilidade, que é muito importante, que serve como preparação para você ter um treinamento mais direcionado e mais eficiente para desenvolvimento de grupamentos musculares específicos. Então vou fazer algumas avaliações e algumas sugestões de intervenções que a gente possa realizar para melhorar a mobilidade e essa mobilidade refletir em exercícios com uma técnica mais eficiente e, consequentemente, um desenvolvimento muscular também proporcional a essa melhora técnica. E até, pessoal, por que é muito importante esse conteúdo que a gente vai trazer aqui para vocês hoje? Porque é comum a gente ver, às vezes, na academia, né, até mulheres e homens, mas principalmente mulheres, com um quadríceps muito desenvolvido, e quando você vai analisar ali posterior e glúteo, ele não acompanha o desenvolvimento do quadríceps. E muitas vezes isso é por conta de uma falta de mobilidade, de flexibilidade, não é falta de treino. E as pessoas não dão importância tanto para a mobilidade, para a flexibilidade, sendo que isso interfere muito nos resultados do treinamento na sala de musculação. Perfeito. E para isso a gente tem algumas questões, alguns grupamentos musculares chaves, né, que eles têm que estar realizando a sua função de forma adequada para que a gente possa ter essa resposta, né? Então, assim, é importante que a gente tenha uma panturrilha que me permita fazer um movimento, que eu tenha uma mobilidade de tornozelo, para que eu possa fazer alguns exercícios, como por exemplo um agachamento com eficiência, né? Então, como a Ângela falou, não basta realizar o exercício, não basta fazer o exercício por si só. Como que você faz esse exercício, ele vai impactar muito nessa questão da resposta muscular que você vai ter. Então, assim, a gente vai trazer algumas estratégias, a gente focar em alguns grupamentos musculares que são chaves para esse desenvolvimento harmônico em que a Ângela trouxe para a gente aqui dos membros inferiores, para não crescer muito o quadríceps, o glúteo ficar ali inibido e ter essa desproporção que vai causar aí uma deficiência funcional e também estética nesse contexto. Vou fazer um testezinho de mobilidade do tornozelo. Então eu vou fazer uma avaliação e aí a gente vai para alguns exercícios propostos dentro desse contexto da avaliação do resultado que a gente tem e como é que a gente interpreta essas respostas que a gente vai ter aqui. Eu vou pedir para a Ângela ela ficar de frente para a parede, como se ela fosse alongar a panturrilha, tá? Com o pé mais ou menos assim, uns 10 centímetros da parede, tá? Exatamente assim. Então eu vou pegar, esse é um testezinho de mobilidade do tornozelo chamado Land Test, tá? Então assim, eu vou analisar a mobilidade do tornozelo da perna dela que está à frente. A outra, ela pode até relaxar, tá? Ela até pode relaxar, que para mim importante vai ser essa mobilidade. Eu vou pedir para ela trazer só um pouquinho para frente o pé dela e eu vou pedir para ela, eu vou fazer primeiro uma análise qualitativa. Qualitativa, eu vejo a qualidade do movimento que ela está realizando, independente de quantidade numérica. Eu vou pedir, Ângela, tente acostar o joelho na parede e veja como ela faz esse padrão, tá? Se ela faz esse padrão girando o tronco, se ela faz tirando o calcanhar do chão. Então, para isso, até eu peguei essa folhinha de papel, piso aqui no calcanhar dessa folha de papel, ela tem que fazer um movimento, ó, pressionando. Ó. Eu não posso tirar aqui essa folhinha de papel, tá? Então, é importante eu vejo e vejo do outro lado. Vamos ver a perna contralateral também. Pode ser no limite do azul, isso aí. E vejo qual que é o padrão que ela realiza, se ela tem alguma compensação, tá? Se ela tem uma boa mobilidade. Tá? Então aqui eu estou vendo mais um parâmetro geral da condição dela desse contexto. Eu quero ter um parâmetro mais fidedigno. Tá? Então eu peço até para ela um pouquinho mais para trás, só um pouquinho mais para trás com o pé. Eu coloco um celular com algum aplicativo de medidor de nível, tá? Para a gente verificar aqui, como se fosse um goniômetro digital. Para a gente observar, ter um parâmetro numérico. Tá? Então, eu vou colocar aqui, mais ou menos, seria interessante medir, né, 10 centímetros da tuberosidade da tíbia
e vou pedir para ela fazer o mesmo movimento. E aí o celular ele vai acompanhando, ele vai dando essa medida. Pode até colocar, fica um pouquinho mais, persiste um pouquinho mais e volta, tá? Então assim, eu faço com a outra lateral. Pode fazer outra perna. Que é interessante, que ela faça o máximo de amplitude que ela consiga fazer, tá? Se a parede é um limitante, eu posso pedir para ela, vem um pouquinho mais para trás, chega um pouquinho mais para trás com o pé, isso, e vai o máximo de mobilidade que você tem no tornozelo. E fica, tá? Dá um passinho para trás, Angela, só um pouquinho. Mais para trás com o calcanhar, aí. Agora vai o máximo que você consiga e fica. E eu vejo aqui, ó, que ela está com 47 graus. Nesse tornozelo, vou ver o próximo. Outro, eu vou observar aqui, ó, também 47, tá? Isso para mim. Eu vou colocar para vocês, para que vocês possam ver, ó, pode fazer um movimento. Ótimo, legal, tá? Então, bacana. A gente fez com a Ângela. O que a gente pode interpretar desse teste? Que é um teste que está dentro dos parâmetros normais, dentro dos parâmetros esperados. O que a gente espera? Por entre 42 a 48 graus de mobilidade de tornozelo, uma média de 45 graus geral, tá? Então, assim, um ponto muito importante que a pessoa que tem muito impedimento de mobilidade do tornozelo vai impactar em qual movimento funcional? No agachamento. Porque imagina, para fazer o agachamento, eu tenho que fazer essa movimentação da tíbia, eu tenho que fazer essa dorsiflexão do tornozelo. E se eu não tiver uma mobilidade para fazer esse movimento de dorse, eu vou jogar o corpo para frente. Então eu vou perder a qualidade técnica desse gesto do agachamento. Então por isso que é interessante realizar essa mobilidade, ver se está em parâmetros normais, observar, por exemplo, se tiver uma restrição muito severa, então menos de 36 graus, por exemplo, de mobilidade do tornozelo, a pessoa ela vai ser não recomendada a fazer treinos de saltos, porque ela não vai ter um tornozelo móvel a fim de dissipar essas cargas desse salto. Não vai ter uma articulação eficiente nesse sentido. Então, assim, é interessante ver as restrições e diferenças muito grandes de um tornozelo com relação ao outro. Que se a pessoa tiver também, isso vai impactar na técnica do agachamento mais uma vez. Porque imagina, eu estou agachando aqui, um tornozelo vai, o outro não. O outro não tem mobilidade. Então a pessoa vai fazer o quê? Vai fazer um padrão compensatório de giro na hora da execução do agachamento. Tá? Então, de novo, vai impactar na qualidade técnica e vai impactar na distribuição de cargas e no desenvolvimento muscular. E olha que interessante isso que o professor falou, porque é muito comum. Eu estou nas academias aí pelo mundo todo e eu vejo muito esse padrão de giro do quadril aqui, ó. Então, às vezes, a pessoa pensa, pode ser que eu tenha um problema no quadril, mas já vem lá de baixo do tornozelo, exatamente. E aí, se eu tenho esse encurtamento, qual seria o exercício que eu poderia melhorar essa minha mobilidade? Tá. A gente vai fazer algumas sugestões de exercícios que são bacanas nesse contexto, que é muito legal. Então, primeira coisa que a gente faz para fazer essa questão dos exercícios, a gente pode até usar esse espaço aqui, isso aqui, né, aqui. A gente vai fazer o próprio exercício de panturrilha, de alongamento. Tá? Como você tinha feito a posição anteriormente, tá? O alongamento em si, de forma da primeira forma, da forma inicial, ela apenas sustenta o alongamento. Ela pode fazer de duas maneiras o alongamento. Como eu quero alongar em panturrilha aqui, nesse primeiro momento eu falo, ó, deixa o tornozelo no chão. Nem que você tenha que fazer um afastamento da perna menor. Isso, tá? Mas ela vai alongar aqui, ó, com o calcanhar encostado no chão. Tá? Isso eu estou enfatizando o alongamento principalmente do gastrocnêmio, tá? E a panturrilha como um todo. Se eu quiser focar no sóleo, que é um músculo que tende muito a se encurtar, eu peço para ela manter essa posição, manter o calcanhar apoiado no chão, mas eu falo, faça uma flexão de joelhos, isso. Mas assim, sem tirar o calcanhar no chão e vai flexionando o joelho. Aí eu vou exigindo mais do sóleo e estou fazendo uma variação da questão desse alongamento. Então eu estou fazendo um alongamento estático, deixo mais ou menos uma série de 20 a 30 segundos, de 1 a 3 séries, dependendo da progressão e do nível de encurtamento que o aluno vai ter, tá? E aí eu posso fazer esse tipo de intervenção inicial do alongamento estático, pensando numa globalidade de um trabalho de alongamento. O outro ponto que a gente pode fazer, então ela fez o alongamento, alongou gastrocnêmio, alongou com ênfase em sóleo, e agora a gente pode liberar os tecidos
antes do treinamento de mobilidade em si. O que a gente vai fazer? Vou pegar aqui o rolo de espuma. Vou pedir para a Ângela sentar. E primeiramente eu vou colocar uma das pernas só e você suspende e você vai girando na panturrilha. Isso, perfeito. Tá? E ela vai liberando, né? Liberando esse tecido para ele ficar mais maleável para a gente poder realizar esse treino de mobilidade. E aí eu posso pedir para a Ângela enfatizar mais fibras musculares desse músculo. Então gira a perna para dentro e faz o movimento, faz para fora, tá? Para ela liberar esse músculo como um todo, tá? E aí como é que eu posso fazer também? Pedir para ela, talvez, deixar num ponto específico, parada, tá? Ou enfatizar mais um ponto específico, que ela sinta maior restrição, sinta mais áreas de tensão no próprio músculo. E se eu quiser enfatizar ainda um pouco mais a intensidade, eu falo, Ângela, cruza a perna de baixo e em cima. Isso. E aí ela vai ter mais carga, mais pressão na panturrilha para fazer essa intervenção, essa massagem aqui, essa liberação para esse tecido estar mais livre para o momento que eu for fazer o meu movimento de mobilidade propriamente dito. Certo? Ótimo. Ótimo. Agora, a gente vai partir para a mobilidade. Então, alguns pontos são interessantes, tá? Eu vou pedir para a Ângela ficar na posição semi-ajoelhada, que é essa aqui, ó, tá? Isso. Ótimo. Aqui dessa maneira, tá? Essa é uma posição que a gente consegue trabalhar mobilidade de dois grupamentos, duas formas de trabalho muscular-chave, tanto da panturrilha como de quadril. Como agora eu quero enfatizar o trabalho de panturrilha, mobilidade de tornozelo, o que é interessante fazer? O que eu vou pedir para ela? Recuar um pouco mais o pé próximo do colchonete. Pode trazer o calcanhar do colchonete. Isso. Eu vou pedir para ela até segurar aqui no nosso apoio, aí, no nosso cabo. E a partir desse momento, o que é interessante a gente observar? A gente pedir para ela que ela faça a mobilidade, o alongamento, a mobilidade, na verdade, é um movimento controlado. É uma contração explorando a amplitude articular de uma forma controlada. Então, para isso, eu vou pedir para ela, respire, puxa o ar, solta o ar e faça a dorsiflexão sem perder o tornozelo, sem perder o alinhamento do pé. E volta, puxa o ar, faz um movimento controlado e volta. Tá? Eu posso até pedir para que ela faça, como progressão, volta aqui, pego o bastão, mais ou menos aqui a 12 centímetros do segundo dedo do pé dela, e ela faça essa mobilidade. E aí eu posso até pedir para que ela faça, ó, de forma ao encontro do bastão, como ela tem feito, tá? Ao encontro do bastão, como ela tem feito, a forma que ela está realizando o exercício, ou deixando o pé fixo e explorando mais movimentos da articulação do tornozelo, tanto com o pé fixo para dentro do bastão, mas com o pé fixo, no máximo da amplitude que ela consiga fazer com controle articular, com controle do movimento, para dentro, alternando os movimentos, explorando mais esses movimentos e mobilidade do tornozelo. Eu posso também ter algumas situações que são muito importantes. Tem algumas pessoas que elas sentem, né, restrição da mobilidade do tornozelo por encurtamento muscular, então essa estratégia de fazer alongamento, de fazer essa mobilização ajuda bem, essa liberação que a gente fez ajuda bem. Mas tem algumas pessoas que sentem impacto anterior, que é o talos impedido do deslocamento da tíbia, para fazer esse movimento durante a dorsiflexão. Para esses indivíduos a gente pode fazer, ó, dar um apoio, ó, pressionando o talos para baixo, para que ela tenha uma liberdade anatômica da tíbia para percorrer esse movimento de dorsiflexão. É uma das alternativas também nesse momento, tá? Outra coisa interessante, a gente está fazendo uma mobilidade geral, mas a gente pode adaptar esse exercício de mobilidade para, por exemplo, a pessoa que tem um pé pronado, né? Como é que a gente pode enfatizar? O pé pronado é um pé que ele tem uma característica de eversão, ele tem um desabamento medial. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai alongar essas musculaturas eversoras, provocando uma inversão e fazendo
o movimento. Então, eu vou pedir aqui para a Ângela pisar na borda medial do pé dela, nesse pezinho aqui, nessa anilha, e repetir o movimento. Pode colocar um pouco mais para dentro, pisar mais para dentro, isso. E aí, ela vai repetir, porque assim ela está trabalhando a mobilização do tornozelo e está alongando os eversores, fazendo o movimento de inversão. Tá? Para, no caso, se ela tem um pé pronado, e a gente vai enfatizar esse tipo de condição específica. Para o pé pronado, a gente vai que tem um desabamento medial, a gente vai fazer um movimento contrário para que ela possa normalizar o pé e assim realizar essa mobilidade do tornozelo. Então, isso aqui também é muito bacana para quem tem, por exemplo, no agachamento, que faz essa pisada para dentro. Aqui, exatamente, perfeito. E o joelho acaba indo para dentro também. Exatamente. Mas o problema está no pé, às vezes. Uma coisa muito interessante, Ângela, que você tocou, que você me fez lembrar agora, é porque assim, porque a maioria de algumas pessoas tem restrição de mobilidade do tornozelo? Porque o pé muito pronado é um pé instável. Então, assim, a pessoa tem que ter um pé estável para ter uma mobilidade de tornozelo. Se a pessoa tem um pé instável, o que ela vai fazer? Ela vai tentar compensar a instabilidade do pé travando o tornozelo, para que esse tornozelo possa prover essa instabilidade que o pé não está ofertando. Então, assim, a gente tem que recuperar essa questão. O pé tem que estar em estabilidade para que o tornozelo possa ser móvel, o joelho ser estável e o quadril ser móvel também. Porque a falta de mobilidade do quadril é outra questão que vai impactar nessa questão do prejuízo técnico dos exercícios, né? Que a gente fala que não é só treinar, a gente tem que ver como é que a gente vai adequar a melhor condição para esse treinamento possa ser melhor aproveitável. Detalhes que às vezes para as pessoas mais leigas não faz tanto sentido, mas assim, são pequenos consertos que lá na hora de você fazer um agachamento, por exemplo, vai dar muita diferença. Por isso que a gente vê muita gente agachando errado e a pessoa não entende, por que eu estou agachando errado? Aparentemente parece que está certo, mas você vai lá colocar no esquadro, vamos dizer assim, está todo torto o agachamento. Exatamente, tá? Então, assim, esse é uma das mobilizações, dos exercícios que a gente visa atender essa questão da mobilidade do tornozelo para que a pessoa tenha uma melhor liberdade para fazer esse tipo de intervenção. Existem mais dois exercícios que a gente pode colocar esse contexto do agachamento, só para a gente forçar essa mobilidade maior um pouquinho. Então, eu vou pedir para a Ângela levantar. Um dos pontos, eu vou pedir para ela fazer livre, tá? É um exercício de mobilidade também, é um exercício mais ativo. Então, eu vou pedir para ela agachar. Se você agachar, deixar uma perna livre, como se fosse ela tocar na frente o máximo que ela conseguir e voltar, de forma controlável. Então, puxa o ar, solta o ar, vai agachando e volta, sem perder aqui, perder um pouquinho. Vai o máximo e volta, para forçar a mobilidade da perna que está apoiada no chão. Então, puxa o ar, solta o ar, vou para frente e volto, para exercitar essa mobilidade. Então, a Ângela vai fazer um agachamento, como se fosse unilateral, mas pensando, forçando a perna, sem levantar o calcanhar da perna que está apoiada no chão. Só para fazer essa mobilização da dorsiflexão. Ah, tá legal, ela está conseguindo fazer bem, o que eu vou fazer? Vou tornar mais difícil, né? A vida é dificultar a partir do momento que fica fácil o movimento. Vou pedir para ela fazer a mesma coisa em cima do step. Então pede para o calcanhar à frente, porque olha a perna que está apoiado no step. Tá? Então ela está encostando no chão e vou pedir para ela ficar com um pé no chão ali apoiado, enquanto que ela movimenta esse tornozelo. Tá? E aí eu estou explorando essa amplitude de dorsiflexão nesse contexto que ela está realizando aqui. Legal? Se a gente for analisar, considerando que eu sou uma pessoa com um nível de treinamento avançado, eu tenho dificuldade. Imagina as pessoas comuns. Exatamente, que não têm o hábito, eu tenho o hábito de alongar, o hábito de fazer mobilidade e ainda assim tenho dificuldade. Então é algo que realmente vai fazer diferença no treinamento e quase que todas as pessoas têm algum problema de mobilidade e flexibilidade. Então é um treino que é para todo mundo. É uma tendência e ainda uma tendência muito maior em pessoas sedentárias.
porque elas tendem a ter desequilíbrios musculares maiores, falta de solicitação muscular, que vai sobrecarregar ainda mais alguns músculos que são mais responsáveis para manter o equilíbrio postural, a ter mais carga de trabalho e, consequentemente, ter mais encurtamento. Então, por isso que é bem interessante a gente ver esses parâmetros e avaliar esses parâmetros também, né? E aí, só uma observação, né? Você falou das pessoas sedentárias. Eu já trabalhei com mulheres um pouco mais velhas, que começaram a treinar um pouco, né, lá com seus 50 anos, e já não conseguindo mais fazer um movimento simples de agachar. Que para sentar e levantar da cadeira normal de uma mesa, tem que usar como apoio as mãos para conseguir fazer esse movimento de sentar e de levantar. Muito por conta dessa falta de mobilidade em tornozelo e quadril. Perfeito, exatamente. Você restringe esses movimentos fundamentais aí, né? Isso a gente está falando aqui, né, de um resultado até estético, digamos assim, na musculação, mas isso é para a vida, né, para a qualidade de vida, mesmo de pessoas que não buscam estética na academia. Perfeito. Bom, partindo do tornozelo, a gente vai agora para o quadril. Tá? Que também é assim, que você falta de mobilidade do quadril vai impactar muito, por exemplo, no desenvolvimento de um glúteo, na funcionalidade de explorar essa articulação que é fundamental para a nossa funcionalidade, para a gente fazer nossas tarefas, os movimentos básicos. Então a gente vai fazer a mesma coisa, vai fazer algumas avaliações e vai fazer também algumas sugestões de exercícios para serem aplicados nesse contexto. Tá? Então aqui, primeira coisa, eu vou pedir para a Ângela deitar aqui no colchonete. E aqui, eu vou pedir para ela abraçar a perna esquerda dela. Pode abraçar com as duas mãos. Ótimo. Ela, a partir do momento que ela abraça, e eu peço para ela deixar a perna direita dela relaxada, bem relaxada, eu vejo isso aqui, ó. Quanto que ela, flexionando a perna esquerda, eleva a direita do chão. Isso mostra um tensionamento aqui dos flexores de quadril. Esse é o teste que é chamado teste de Thomas, né? Existe um teste de Thomas que é feito deitado numa maca, que a pessoa deita e abraça uma perna, que é o teste de Thomas modificado. Aqui, a gente já viu que ela tem uma leve contraturazinha nos flexores do quadril. Então, esse é um teste específico, faz do outro lado, faz a outra perna, deixa a perna aqui relaxada à esquerda, puxa a direita, e a gente vai ver o quanto que ela mantém ali suspensa ao chão, indicando, né, quanto mais severo for essa suspensão, maior o grau de encurtamento nesses músculos flexores do quadril. Então, isso é importante aí para a gente observar o grau de rigidez desse grupamento muscular, que depois a gente vai trabalhar nesse contexto da prescrição dos exercícios para esses grupamentos musculares, seja de alongamento e um alongamento mais forçado, numa amplitude maior, e configurando um treino de mobilidade. Legal? Pode cessar. E um outro testezinho que eu vou ver, eu vou deixar aqui flexionado o joelho dela, pode flexionar, pode deixar os braços ao lado do corpo, pode ser para fora, muito melhor, assim. E aqui eu vou ver o quê? Eu vou ver a rigidez dos posteriores. Eu vou pedir para ela estender, pode estender a perna, e aí eu vejo o quanto que ela tem restrição da cadeia posterior. Então ela consegue fazer bem, ela está num grau aceitável, tá? Ela não está muito travada. Nessa posição é difícil mesmo dela realizar um movimento de extensão do joelho com o quadril flexionado a 90 graus. Eu vou ver se tem uma diferença muito grande de um lado para o outro. Isso é muito importante quando a gente vai impactar na qualidade dos movimentos. Olha lá, qualitativamente ela está bem com relação a essa restrição do encurtamento da musculatura posterior. Então, estou avaliando uma musculatura que costuma estar rígida nesses casos desses movimentos. Flexores de quadril, isquios, os adutores também são grupamentos musculares que a gente tem que observar. Beleza? Ótimo. Observei esse padrão, fiz essa avaliação dessa musculatura que tende a se encurtar, limitando os movimentos do quadril, limitando os movimentos básicos do dia a dia, né, sentar, levantar, agachamento, os movimentos da musculação, como o próprio agachamento, terra e outros, o stiff, né, que possam ser impactados com esses encurtamentos musculares. E agora, então, vamos para o alongamento. Então, primeira coisa, vou pedir para a Ângela ficar na posição semi-ajoelhado, de frente para a câmera. Vou pedir para você segurar aqui na frente mesmo. Olha aqui. Ela segurando, tá, no bastão, pode segurar na sua frente mesmo. Aí. O que está acontecendo? Nessa posição, é uma posição de alongamento, tá?
que ela está realizando. Por quê? Porque ela mantém aqui o quadril em extensão, ela está alongando os flexores do quadril. Então, ela tem que alongar a musculatura mantendo a extensão. Fica de lado para a câmera. Isso, troca de perna. Isso, pode ser. Tá? O que acontece? Porque é um erro muito comum nessa posição. A pessoa tem que estar com esse movimento de extensão, tá? Sem aumentar a lordose, sem fazer nenhum movimento de compensação. O que acontece? O que as pessoas geralmente fazem? A gente tem que observar, ó, esse alinhamento do fêmur na articulação do quadril, para que o fêmur ele não esteja posicionado com mais de 10 graus, uma posição de mais de 10 graus do quadril em extensão. Por quê? Ó, leva para frente, ó, cai bem para cá, vem para cá. Pode cair o fêmur para isso. O que acontece? Se ela faz bem mais que 10 graus de extensão, ela aumenta a lordose na coluna lombar. Então, assim, para ela conseguir fazer esse grau de amplitude maior do fêmur, ela faz uma anteversão da pelve associada. E essa anteversão da pelve é contraproducente. Por quê? Porque aumenta a carga na lombar dela, ela aumentando a hiperlordose, e ela faz uma anteversão que é um dos movimentos realizados pelos flexores do quadril. E quando a gente quer alongar um grupamento muscular específico, a gente tem que fazer todos os movimentos contrários que ele realiza. Porque se a gente fazer um movimento contrário e o outro, o mesmo movimento que ele realiza, eu estou alongando numa parte e encurtando na outra. E eu não exploro de uma capacidade de alongamento mais efetiva, tá? Então é importante ela manter aqui a posição alinhada com o tronco, levando o joelho para frente, até ela sentir o desconforto sem realizar compensação de anteversão, sem forçar a lombar nesse movimento, tá? Então é importante a gente ter essa percepção. Daqui, então, a Ângela tá, vem um pouquinho para trás aqui, ótimo, legal, tá alongando. Eu posso até pedir para ela fazer uma retroversão para alongar mais esses anteversores, esses flexores do quadril. Aqui, nessa posição, eu estou enfatizando com ela o iliopsoas. Se eu quiser enfatizar o quadríceps, o reto femoral, que é o músculo do quadríceps que tende a se encurtar, que ele tem uma origem na pelve, na espinha ilíaca antero-inferior, eu tenho que manter meu quadril, ele é flexor de quadril, manter o quadril de extensão e eu peço para a Ângela o quê? Fazer uma flexão de joelhos. Isso, pode, se quiser segurar aqui no bastão, ó, pode segurar aqui no meu, segura no bastão aqui, isso, segura, só pegar o pé aqui, isso, exato. Ótimo. E ela está aqui alongando, a mesma consideração com relação à pelve, está alongando o reto femoral. Tá? Enfatizando o reto femoral nessa posição para ela fazer esse alongamento. Tá? Então, assim, e ela pode deixar a mesma recomendação de 1 a 3 séries de 20 a 30 segundinhos cada um dos membros para, na hora que for fazer esse exercício, na hora do alongamento. Beleza? Ótimo. Só de fazer isso aqui, eu já senti muito iliopsoas. Sem precisar projetar o tronco para frente. Exatamente, sem perder a posição, né? Fazia com o tronco projetando mais para frente. Então, assim, só um pequeno detalhe aqui que já deu muita diferença. Ótimo, você vê, né? Sem comprometer o todo, né? Exato. Então, isso é muito importante. Ótimo. E agora, como é que a gente vai mobilizar? Tá? Como é que a gente vai fazer a mobilidade desses exercícios do quadril dela? Eu vou pedir para ela ficar de frente, nessa posição de frente novamente. É muito parecido com a mobilidade do tornozelo, mas agora, exatamente, a Ângela vai manter o afastamento do pé do colchonete. Anteriormente, para o tornozelo, ela deixou o calcanhar bem próximo para poder explorar mais essa articulação do tornozelo. Agora não, eu quero o pé para fora, ela puxa o ar e pode colocar até o bastonete na frente, tá? Pode segurar com as duas mãos para te dar um bom, e você explorar conduzindo com a respiração. Sem perder a coluna, ela ainda com o tronco junto, ó, como se fosse uma unidade. Isso, para não hiperlordosar. E volta, puxa o ar. Movimento controlado, explorando bem essa mobilidade de quadril dela para fazer esse gesto, para fazer essa posição. Tá? Principalmente para alongar ativamente. Pode fazer umas 10 respirações controladas de um lado e do outro para ajudar a liberar esse quadril. Que interessante, né? Os grandes agentes causais de prejuízo para o glúteo é o encurtamento, a restrição do movimento de extensão causada por esse
por aumento da tensão dos flexores de quadril. Professor, então, e quando eu faço um agachamento e eu tenho uma retroversão de quadril, já logo ali, passando dos 90 graus, esse músculo encurtado pode ser um agravante ou um causador desse... No agachamento, não. No agachamento, mais a cadeia posterior, os adutores, os isquiotibiais, o piriforme, eles podem estar impactando. Mas a restrição mais, por exemplo, assim, é uma incapacidade numa extensão de quadril, uma elevação pélvica não completa, é uma extensão isolada, que você tem essa tensão e você limita essa capacidade de maior extensão do quadril mesmo. Tá? Porque no agachamento que a gente faz movimento que o prejuízo é maior na fase excêntrica. Então a pessoa está flexionando, então ela está encurtando esse grupamento muscular, então ele não é exigido em alongamento, tá? Então ele não resiste tanto nessa condição, certo? O que ela pode fazer aqui de variação? Né? Um grupamento muscular muito interessante que pode causar restrição de movimento também são os adutores. Então, assim, como é que ela pode tanto alongar de forma estática e depois mobilizar? Ela dessa posição aqui, o que ela vai fazer? Do jeito que ela está aqui, tá? Ela só vai posicionar a perna um pouco mais aberta para o lado. Vai girar essa perna para dentro, isso, puxa o ar, solta o ar e cai aduzindo, alongando os adutores. Tanto pode fazer de forma estática, como uma forma mais ativa para alongar essa musculatura adutora, trazendo ali... ajudando, né, mobilizando uma musculatura que também costuma estar com excesso de tensão, que no caso os adutores de quadril nessa condição. Tá? Então a gente tem uma outra variação importante nesse quesito do agachamento, nas restrições de movimento de quadril. Tá bom? Bom, para a gente observar outro exercício também que a gente falou de posterior. Então, algum exercício, uma mobilidade básica, vou pedir para a Ângela colocar os dois joelhos em cima do colchonete. Pode virar de lado, Bom, a Ângela agora ela vai liberar, né, os posteriores dela, os isquios surais, fazendo esse movimento no rolo de espuma. É interessante, né, a gente fazer o alongamento estático na ordem, né, fazer essa autoliberação e depois as mobilizações. Tá? Então a gente alinha os tecidos, tanto no alongamento estático para direcionar as fibras musculares, faz o rolo para distensionar e depois a gente mobiliza num ambiente muscular mais propício para ter uma resposta melhor. Tá? Então ela está alongando, ela pode até para o conforto melhorar, colocar mais para dentro aqui, ó. Isso. Tá? E essa perna colocar um pouco mais próxima, tá? E ela fazer essa mobilização aqui do rolo no posterior. E aí eu vou pedir para a Ângela, fica deitada também para fora, para alongar a parte interna da coxa, né? Isso, mobilizar uma de cada vez ali, isso, para tirar a tensão, distensionar exatamente a parte flexora do quadril, os músculos anteriores do quadril dela nesse contexto. Pode levantar, só para a gente mostrar agora. Então a gente vai alongar os posteriores, tá? Então assim, eu posso ter algumas maneiras de alongamento. Eu vou pedir para ela pode segurar até no bastão para dar um equilíbrio aqui. Deixa a perna estendida da frente, pode apoiar no calcanhar. Você apoiar no calcanhar, estende bem o joelho. Pode estender o joelho, não, estender, desculpa, isso. Isso, estender o joelho, puxa o pé para você, ó, puxa e dorsiflexão. E ela pode fazer estaticamente, jogando um pouco o quadril para trás, mas o joelho estendido, o quadril um pouquinho para trás, tá? Para a gente alongar esse posterior dela aqui. Tá? Ela fazendo tanto de forma estática ou também dinâmica. Volta, puxa o ar, solta e joga o quadrilzão para trás. Tenta forçar, isso, e volta, interona, volta, joga o quadrilzão para trás e retorna. Fazendo mais, quando ela está jogando o tronco para frente, está flexionando o quadril, está exigindo mais da flexibilidade dessa musculatura posterior. Tá? Uma das outras formas dela trabalhar esse alongamento com movimentos mais globais, né, que são interessantes, principalmente para aqueles indivíduos que têm desvios posturais, que você ensina ele a se alinhar, que é, por exemplo, vou pedir para a Ângela aqui, sentar em cima do step, pode sentar? Virada para cá. Isso, virada para cá. E vou pedir para ela, faz a abdução das pernas, isso, puxa o calcanhar para você e mantém a postura, tá? Mantém a postura, alinha as escápulas,
faz o crescimento, e aí ela vai alongando tanto adutores como isquiosurais, privilegiando uma boa postura. Tá? Então ela vai se adequando, vai se alinhando, enquanto que ela se exige desses grupamentos musculares. Para a Ângela está muito fácil essa posição, né? Porque ela não é tão encurtada. Se fosse eu, precisava de ter um step até um pouco maior. Né? Mas eu posso... Tá fácil essa posição? Eu faço, Ângela, pode levantar um pouquinho, vou tirar o step. Isso, senta no chão e mantém a mesma postura. Tá para fácil? Pode manter essa postura e inclinar um pouco o tronco à frente, sem perder a lombar. Hiperlordose, tá? Isso, hiperlordose para manter a lordose natural. Aqui eu exijo dos isquiotibiais, dos músculos posteriores e tanto os adutores nessa posição. E lembrando, a pessoa que tem desvio postural, é interessante ela se orientar para manter um equilíbrio, o corpo equilibrado, enquanto ela estira harmonicamente os segmentos. E é isso aí. Vamos beber. Esses exercícios que você passou aqui, a pessoa pode fazer em casa. Sim. Então, às vezes, o aluno fica assim, não quero perder tempo fazendo mobilidade, não vou na academia só para fazer isso, já treino 5 vezes na semana. Então, são exercícios que dá para fazer no final de semana, exatamente. Em qualquer horário que você tenha livre. Então, não dá para matar o treino de mobilidade. E quanto mais você faz, mais vai te ajudar no momento do treinamento. Então, vai ser eficiente. É a lição de casa que você pode fazer para na academia ter um desempenho melhor. Bom, pessoal, muito importante, no contexto da mobilidade do quadril, observar os movimentos de rotação e trabalhar em cima das restrições. Isso é muito importante no quesito do desenvolvimento de glúteos, por exemplo, onde que a falta de mobilidade ele vai causar um prejuízo na melhor capacidade de solicitação e utilização desses grupamentos musculares. Então, os testes de rotação do quadril são muito importantes nesse contexto. Então, a gente vai fazer um testezinho clássico, que é chamado de teste de Craig. E esse teste de Craig, o que a gente vai ver? A mobilidade do quadril dela. Tá? Então, de forma qualitativa, vou pedir para a Ângela aproximar os dois joelhos. E a partir daí, eu vou pedir para ela abrir, afastar as duas pernas. E aí eu vejo, tem diferença na rotação medial dos dois quadris dela? Tá, eu estou vendo aqui, ela tem uma mobilidade quadril de rotação medial. Isso é muito importante. Se você pega aquela pessoa que em uma das pernas, você pede para ela girar o pé para fora e o pé não vai, e ela não roda internamente, isso é um sinal, pode ser um risco de uma impactação anterior de quadril mais aumentado e uma contratura exacerbada de um músculo chamado piriforme. E esse piriforme é um rotador lateral do quadril e que ele tende a entrar em encurtamento. Ele é um músculo hiperativo. E aí, é que tende a entrar em hiperatividade. E esse encurtamento, ele geralmente esmaga o nervo ciático. Então causa aquela dor irradiada, dor na coluna, perda de força no membro inferior. Então é importante, principalmente um glúteo forte e com uma função de rotação adequada, uma função de piriforme adequada para a saúde da articulação do quadril de forma correta. Então a Ângela não tem restrição em rotação interna, ela tem uma boa rotação interna bilateral, tá? Então isso é muito importante a gente observar se a pessoa tem essa capacidade ou se ela tem muita diferença de uma perna para outra. Também, sempre quando a gente tem diferenças entre um membro e o outro, isso pode ser um fator importante para atrapalhar a técnica de movimento, tá? Eu vou ver a Ângela apenas aqui, a rotação externa dela, tá? De uma perna, com relação à outra, se ela faz também uma rotação externa, tá? Como é que está esse padrão ali que em média de 30 a 50 graus como ponto de referência mais quantitativo. Eu fiz só uma análise de qualidade e vi que a Ângela tem um bom padrão de movimento de rotação de quadril. Para quem não tem, como é que a gente vai trabalhar de forma mais simplificada? Agora eu vou pedir para a Ângela deitar de barriga para cima em decúbito dorsal. E a partir daí, mais exercício de mobilidade de controle. Vou pedir para ela fazer uma flexão de quadril. E a partir desse momento, deixa com a mão do lado do corpo, puxa o ar, normal, solta o ar e leva, para eu fazer a rotação interna, o pé para fora. Ó. E ela vai explorar ao máximo que ela consegue o movimento do quadril, sem compensar estendendo o joelho, e puxa o ar e volta. Aqui ela está trabalhando a mobilidade do quadril de uma forma controlada em rotação interna.
Tá? Agora, e para a rotação externa? O contrário, puxa o ar, mantém e ela traz o pé para dentro, soltando o ar, explorando o máximo possível do movimento do quadril, o movimento do osso da coxa, do fêmur, para fazer essa mobilização. Ótimo. Ela pode até fazer um alongamento de rotação interna, deixa essa perna fixada no chão, cruza a perna por cima e o peso dessa, abre um pouquinho as mãos e o peso dessa perna deixa cair, ó, deixa puxar para dentro aqui, ó. Isso. Pode trazer um pouco mais para dentro essa perna aqui, ó. Isso. Para quê? Para o peso da perna de fora ajudar na rotação interna desse quadril, aqui no caso o quadril direito dela, para forçar essa rotação interna aqui dela, tá? Isso ótimo. sem levantar. Sem levantar, exatamente, sem levantar o quadril, deixar a coluna apoiada, só para a gente forçar esse fêmur dela para fazer essa rotação interna nessa posição. E aqui eu senti alongar até meu lombar. Se alonga também, né? Toda essa cadeia muscular. E aí, novamente, vou pedir para ela deitar de lado, para frente para a câmera. Deita em cima do braço, que isso. Pode estender o braço, tá? Isso, deita em cima isso, para manter a cervical alinhada. Vou pedir para ela deixar a perna da frente a 90 graus. E a perna de trás também a 90 graus, mas apoiada aqui no colchonete, tá? Pode descer, pode apoiar no colchonete. Vou pedir para ela fazer, embaixo ela vai fazer uma rotação externa. O que é isso? Então vou pedir para ela puxar o ar, quando você solta o ar, você leva o pé para cima, aqui para cá. Isso, fazendo a rotação externa do quadril. E volta. Sempre controlado, tá? Estou exigindo da rotação externa dela para fazer esse movimento. Legal. E agora, dessa posição, eu posso pedir para ela faça a rotação interna da perna de cima. Deixa o joelho apoiado, sobe o pé aqui assim, sem perder a posição do corpo. Ela está explorando o movimento de rotação interna dela, tá? Ótimo. Vou pedir para a Ângela sentar. De frente para a câmera. Mesma coisa, ó, deixa uma perna para frente, aberta aqui assim, e a outra para trás, ótimo. E a mesma coisa, tá? Só vou mudar a posição, vou pedir para ela apoiar aqui, essa perna do lado, pode colocar essa perna aqui em cima, isso, pode colocar o joelho, isso, ótimo, e a perna... O pé também não, só o pé. Não, só o joelho, só a perna apoiada aqui assim, isso, e aberto, tá? E aí, pode afastar a perna, pode afastar o pé, mesma coisa, tá? Aqui nessa posição, pode apoiar as mãos para cima, isso. Se você puder, aqui nessa posição, você vai aqui. Se você sentar aqui assim mesmo, ó, porque daí eu vou puxar essa perna para cá e voltar. Isso, para tentar fazer uma rotação difícil. Externa, inclina o tronco para frente e roda interna a outra perna do apoio. Isso. Então eu vou pedindo para ela. Não, isso pode fazer só quando for fazer a rotação externa, e da frente e mobilizar de trás para a rotação interna. Tá? Nessa posição, a pessoa com restrição de rotação externa sente um pouquinho mais de dificuldade de apoiar aqui, né? É interessante apoiar enquanto faz o movimento de mobilização aqui. Se eu tenho dificuldade depois eu posso, uma limitação de rotação externa, eu posso sentir mais dificuldade nesse apoio, nesse movimento aqui. Tá? Então, a gente pensaria em uma estratégia de alongar também essa musculatura em rotação externa. E, né? Depois a gente vai colocar. Para esse caso, o que a gente pode fazer? Deixa eu puxar aqui. Vou pegar um banco. Deixa eu pegar aqui. Isso. Essa rotação externa, uma dificuldade nesse movimento, eu vou pedir para sentar no banco, colocar o pé mais para frente e tentar apoiar. Essa perna vai mais para trás aqui. Ela alinha o tronco e vai caindo, tentando abaixar, aumentar essa rotação externa, alongar aqui para fazer esse movimento dessa posição. Então, isso seria uma variação
Esse seria um específico para trabalhar a deficiência de rotação externa. Então ela joga o pé para trás para manter o alinhamento do quadril. A pessoa que tem mais dificuldade, senta um pouquinho mais para trás, Ângela. Isso. E aí assim, isso. Ela põe o pé um pouquinho mais para frente. Se está ficando mais fácil, eu posso pedir para ela aproximar mais a perna, porque daí ela força um pouquinho mais esse movimento de alongamento de rotação externa. Ótimo, excelente. O detalhe aqui, você pode ir para frente, mas a coluna, ó, sem perder a coluna. Mantendo a anteversão, empinando o quadril para trás. Isso. Parou. Vai no limite. Você pode manter sustentado. Aí, parou. Para alongar. Tá? Sem perder a curvatura da coluna. Isso que é importante. Tá? Mobilizar o quadril e não a coluna, forçando essa maior rotação externa. Né? Pode trocar. Está alongando bem o piriforme nessa posição. O piriforme, né, ele é um músculo particular. Ele é rotador externo, mas quando o quadril está flexionado a 90 graus, ele se torna um rotador interno. Então, a gente alonga ele em rotação externa. Tá? Então, por isso que a gente está incentivando essa restrição de joga o quadril para trás, rotação externa. A gente não pode compensar, não pode perder a lordose, tá? nesse padrão de alongamento. Como é que fica mais difícil? Quando você puxa o pé para você. Aí eu exijo mais de rotação externa, fica mais difícil. E aí você força mais ali para alongar, para ganhar essa posição. Tá? Então é outro padrão que é muito importante, esses trabalhos rotacionais do quadril nesse contexto. Tá? E o outro exercício muito interessante para finalizar, vou pedir para você sentar no colchonete de novo. De frente para a câmera. Os dois joelhos a 90 graus. Aqui assim, isso. Aqui de frente. E é o 90-90, né? Aqui para frente, ó. As duas pernas próximas. Pode ser um pouquinho mais afastado. São dois assim, faz igual a minha aqui. Tenta juntar aqui, fica de frente para a câmera aqui. Tá, isso. Que você pode afastar um pouquinho mais, não deixar. O contexto dele é o seguinte, tá? Você vai fazer rotação externa da perna que está rodada internamente, vai inverter ao mesmo tempo. Você vai trabalhar a mobilidade do quadril como um todo. Então eu faço, ó, primeiro uma perna, ó, giro, 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 tento segurar um pouco essa embaixo para ter um estiramento da musculatura, tá? E depois, ó, eu inverto de forma controlada, aqui, ó, e faço essa posição. Ó. Tá. Então praticamente uma tá aqui. Isso, uma tá aqui, isso. 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 E essa cá eu exploro ao máximo. Ó. Tento explorar ao máximo a rotação interna de uma, externa da outra. E aí volta primeiro essa aqui, controlando. Ó. Controlando, vai. Isso, isso, isso. Depois só acompanha e gira rodando a perna de lado. Isso, explorando bem. Tá? Então vai conduzindo, conduzindo, conduzindo. Quadril fixo e tenta mobilizar, rodar bem. Interno uma, externo a outra. E faz o movimento. Isso. Gira bem uma e gira bem outra. Isso. Exatamente. Perfeito. Vamos fazer 10 vezes para cada lado. Então, bom exercício de mobilidade. Explorando tanto a rotação interna quanto a rotação externa do quadril. Isso. Exato. Pode trazer até as pernas mais próximas um pouquinho. Isso. Se quiser trazer a mão mais próxima do corpo também. Ótimo. Importante a gente fazer os movimentos controlados, explorando o máximo da amplitude. E pensando nesse treino, né, para ele não prejudicar, por exemplo, o meu treino de musculação. Quantas vezes na semana que eu poderia fazer isso e se poderia ser junto com o treino, após o treino, antes do treino, no dia anterior? Tá. O que você recomenda? Bom, eu recomendo que, por exemplo, essa somação é interessante. Você pode fazer, por exemplo, uma mobilidade
mais geral todo dia, tá? Não tem problema. Você pode até encaixar alguns exercícios de mobilidade de membro superior também. As pessoas tendem a ter peitoral muito contraturado também, soltar, principalmente pessoas com padrão cifótico. Você pode englobar mais componentes de mobilidade, né? A gente deu exemplo de alguns específicos para o treinamento mais de membro inferior, tá? Mas assim, você pode fazer esse pré-treino para melhorar a técnica, para soltar a musculatura, para trabalhar, para auxiliar no próprio treino, né? Porque assim, para ganhar mobilidade, para melhorar a arquitetura muscular, a gente vai precisar da musculação. Então a gente prepara para que na musculação a gente exija dos músculos com uma carga excêntrica, aumenta a demanda de carga excêntrica e consequentemente a adaptação é maior. Tá? Então assim, é interessante esse contexto de poder aproveitar melhor da musculação fazendo com a técnica correta, explorando grandes amplitudes. Por isso que essa mobilidade ela dá um subsídio para você explorar melhor a musculação e na musculação você ter uma condição mais crônica. Então, se você utilizar, tudo vai depender da intensidade e da carga que você realizar. Se você vai utilizar como preparação, você faz um alongamento estático, faz alguns movimentos que mobilizam e vai para a musculação. Se você for exigir um treino de mobilidade mais completo, com um volume de exercício maior, talvez espaçar um pouco do treino de musculação específico seja interessante para você não ter prejuízo naquele próprio treino. Para quem estava em dúvida aí em relação à mobilidade, né, principalmente mobilidade de quadril, de tornozelo, para melhorar o desempenho e até a técnica do treino no agachamento, no leg press, acho que esse vídeo aqui ficou muito bacana, muito interessante. Espero que a galera faça bom uso desse material. E não esqueça, né, professor, de sempre estar comentando, se inscrever no canal, compartilhar. Se essa aula aqui hoje que o Feiner passou aqui para vocês te ajudou, compartilha com outras pessoas, porque aí a gente pode levar um padrão de movimento melhor para muito mais pessoas. É isso aí. Muito obrigado, Ângela. Um abraço a todos. Beijo, até o próximo. Valeu.